Deixe-me só aguardar a professora Disneylândia chegar para poder a gente iniciar. Assim que a professora Disneylândia, através do Instagram do Departamento de Educação, entrar, nós vamos iniciar a nossa discussão de hoje. Estávamos a tentar no Instagram do Departamento de Educação do campus de Pau dos Ferros da UERN, mas infelizmente não sei o que ocorreu, que não deu certo para a gente viabilizar o contato entre o Instagram dela e o meu. Mas aí eu estou tentando aqui, assim que ela entrar, nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje à noite. Deixa eu aguardar ela entrar para poder a gente conversar. Aguardar. Acho que agora vai dar certo, né? Vitor, eu fiquei com uma dúvida. Se o pessoal que Oi, segue o departamento vai receber a notificação para entrar, para assistir. recebe. Assim que você aceita o convite e que começa a transmitir junto comigo, aparece também lá no seu Instagram do departamento a notificação de que há uma transmissão em direto. Pronto, tá ótimo então. Então vamos lá. Já estou vendo que tem gente que eu não sigo que está ingressando, e certamente é do Instagram do departamento. Aqui tá aparecendo normal. Acho que está bom, né? Tanto a imagem quanto o áudio. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Estão todos ouvindo? Pediu para eu subir um pouquinho a câmera. Melhorou assim? Melhorou. Então vamos lá, né? Primeiro, pedir desculpa pelo imprevisto que ocorreu, mas quando a gente lida com as tecnologias, sempre corre esses riscos, né, Vitor? E desejar Certeza. boa noite a todos, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse diálogo, né? A esse papo educativo comigo e com o professor Vitor, que aceitou o convite para essa conversa. E nós iremos discutir um tema muito pertinente, né, e emergente no contexto em que estamos vivendo, que é o ensino remoto e a inclusão no ensino superior. Isso mesmo. Então, boa noite a todos que aqui já estão e que também estão chegando. Boa noite, professora Disneylândia. Obrigado pelo convite, né? Sobretudo a você e ao Departamento de Educação do campus de Pau dos Ferros. E que para mim é uma felicidade poder contribuir junto com você, que foi minha professora, e que hoje estamos a dialogar sobre um tema que é comum e importante para nós dois, né? Então, o ensino remoto e a inclusão no ensino superior é algo que tem sido muito dialogado, mas parece que as pessoas pouco têm conhecimento a respeito desse assunto, né? E são muito ávidos por perguntas, por questionamentos, né? Isso mesmo, né? Então, assim, com toda essa situação que a gente está vivendo, em função da pandemia, então novos desafios, né, se colocam no meio educacional.
né? E aí nós temos uma portaria do MEC, que é a portaria 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição, né, das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia. E aí, essa questão nos coloca diante de situações controversas, né? De situações desafiantes e que nós precisamos estar muito atentos enquanto professores, porque, em primeiro lugar, tem a questão do acesso às tecnologias, né? Então, assim, todos os alunos, né, das universidades, eles têm acesso às tecnologias, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no aluno com deficiência, né? Como essas aulas remotas vão chegar até esse aluno, né? Então, são coisas que a gente precisa estar pensando, né, nesse contexto, e que não é só também uma questão do acesso, é a questão da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem que irão se estabelecer por esses meios digitais, né? E se essas aulas remotas, né, se esse ensino remoto, ele realmente pode substituir os dias e as horas letivas. Até que ponto, né, a gente vai ter uma aprendizagem efetiva, de fato proveitosa, em que o aluno se mobilize intelectualmente, que é um dos requisitos para que haja aprendizagem, né? Onde esse aluno se sinta engajado, né? E disposto a aprender. E aí, quando a gente leva essa discussão para o âmbito da inclusão da pessoa com deficiência, por exemplo, a gente pode incorrer no erro de produzir um currículo de segunda categoria, né? Um currículo que possa descontextualizar ou simplificar os processos de aprendizagem. Isso. E uma coisa que é importante para que a gente possa entender também como isso afeta diretamente as pessoas com deficiência na universidade é que toda atividade, toda aula precisa estar preparada à necessidade do estudante com deficiência. E aí a gente fica à margem de uma realidade que se instala nesse momento, em que nós não temos ainda um aparato suficiente para que possa atender de fato as necessidades desse estudante com deficiência. Então, é um tanto contraditório, né, e às vezes um pouco utópico dizer que é possível fazer uma aula remota quando boa parte, né, dos estudantes que têm uma determinada deficiência não consegue ter acesso a essas atividades, a essas instituições digitais. Até porque a portaria 343 ela fala justamente em substituir. Então, quando eu substituo uma aula presencial por um meio digital, fica complicado, porque a gente não sabe se essa substituição ela está sendo adequada à necessidade desse estudante. Né? Então, às vezes eu tenho um estudante com deficiência na universidade que não tem acesso a esses meios digitais, né? Ou sequer tem um telefone ou aparelho celular que possa talvez transmitir uma aula, assistir a algum determinado vídeo. Então, fica muito complicado para as pessoas com deficiências ter acesso a esse material. Né? Então, como realizar, como fazer, né, essa substituição quando nós não temos um atingimento do público-alvo dessa proposta? Né? Exatamente. E assim, sem falar que isso tem que ser tão bem planejado, tão bem pensado, de modo que nós poderemos incorrer no risco de aprofundar desigualdades sociais, né?
de pensar em processos que não garantam o direito à aprendizagem, né? E se a instituição quer chegar até o estudante, beleza, né? Que ela crie meios de chegar a esse estudante, inclusive fazendo uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico, né? As condições de acesso à internet, mas se pensar no ensino remoto enquanto substituto dos dias e horas letivas é muito complicado, né? Isso. É, então, são questões que você vai pensar, e como será essa avaliação? Que retorno os alunos darão, né? Através dessas aulas remotas? Porque, É, assim, o currículo, ele é muito mais amplo, né, do que pensar em conteúdos, em pensar em disciplinas, em programas. O currículo, ele se constitui de todas as experiências, né, que o estudante vivencia no contexto acadêmico, né? isso. E nada pode substituir as trocas humanas, né? A interação humana, né? Os processos de mediação que acontecem nessas trocas. Isso. A professora Jane Paiva, da UERJ, ela fala em suas pesquisas de currículos pensados, praticados no cotidiano. Né? Pensar em uma base de currículo para as pessoas com deficiência é pensar em praticamente no inexistente. Porque não é possível você ter um currículo base para uma pessoa com deficiência se somos nós, através da prática docente, através do cotidiano docente, do cotidiano com esse aluno, que vamos pensar em práticas que possam trazer uma aprendizagem significativa à realidade desse estudante. Né? Então, nós vemos que é requerido, né, para que o estudante esteja na universidade, ele tenha pelo menos o conhecimento de leitura do nível fundamental, né? Isso para estudante com deficiência. Então, como é que eu vou explicar um conteúdo mais complexo de gramática quando eu tenho ainda um estudante que está em estágios iniciais de leitura? Né? Então, é importante, quando a gente fala em currículos praticados e pensados no cotidiano da sala de aula, porque eu vou justamente ajustar, adequar, transformar esse currículo para esse estudante que tem essas necessidades educacionais. Né? Então, fica muito comprometido, como a professora Débora está dizendo aí, quando a gente pensa em fazer uma proposta base para um determinado grupo, né, que tem, digamos, aquilo que a gente acredita, o domínio, né, básico, mas para um outro grupo não, né? Qual é esse outro grupo que nós estamos querendo atingir, né? Eu tenho muita angústia em alguns momentos, e isso é uma observação que eu faço de quem esteve fora e quem está dentro da universidade, é que as universidades precisam ainda muito progredir nessa assistência, nessa atividade, nesse acompanhamento dos estudantes com deficiência. Né? Você tem uma história, né, de atividades, de pesquisas, de estudos que estão sendo feitos, realizados, mas é preciso ainda ter, de fato, um acompanhamento efetivo. E o que propõe a portaria 343 desse ano não está, de fato, adequado para aquilo que a gente pensa em ensino inclusivo na universidade. Exato, Vitor. Até eu observando aqui os comentários, e a Adelaide colocou uma questão bem interessante, que é a discussão de adaptação curricular, né? Então, assim, os próprios documentos legais, a política, né, brasileira de inclusão, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dentre outros, vem tratar da adaptação curricular como uma alternativa, né, para os estudantes público-alvo da educação especial, né? Ou seja, os alunos com deficiência,
os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, ou TEA, né? E os alunos com altas habilidades e superdotação. Só que o que acontece? Quando você usa as lentes da inclusão, quando você parte dos princípios educacionais inclusivos, né? Quando você parte da ideia de que o aluno ele tem direito a participar de todas as atividades culturais, educacionais, né, que a instituição escolar desenvolve, então é complicado pensar na adaptação curricular. Aí você pode perguntar, mas Disneylândia, e como é que eu vou, né? Eu tenho um aluno com transtorno do espectro autista na sala de aula. Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, o que que nós, né, que pesquisamos e que lemos, né, um pouco sobre a inclusão, o que que a gente diz? O que tem que ser adaptado são as práticas. O que precisa ser adaptado são as formas como esse aluno vai acessar o currículo, mas o currículo ele tem que ser para todos, né? Porque se o aluno com deficiência não está tendo acesso ao mesmo currículo que os outros alunos da sala, as mesmas experiências que os outros alunos da sala estão tendo, nós não estamos garantindo o direito dele à educação. Nós não estamos promovendo a inclusão nesse contexto, né? Então, o que que a gente pode fazer, né? Se eu tenho um aluno com deficiência visual em sala, né? A universidade pode dispor de um notebook adaptado para esse aluno estar na sala, fazendo uso desse notebook, ao mesmo tempo, mas acompanhando as atividades que são planejadas para todos, né? Então, o grande desafio é pensar em atividades, em práticas pedagógicas que cheguem a todos os estudantes, né? Independente dele ter deficiência ou não. Até porque cada pessoa, né? Ela tem uma forma própria de aprender. Ela tem um estilo, um ritmo, né? E uma forma própria de aprender. E quando nós, professores, vamos planejar nossas aulas, nossas atividades, nós precisamos estar atentos, né, a essas demandas que estão lá na sala de aula, né, e não estar minimizando, simplificando as tarefas do aluno com deficiência, ou então solicitando que um colega faça por ele, né, e pensando que esse aluno está sendo incluído nesse processo, não. Né? Até porque a inclusão, ela parte do pressuposto de que o aluno precisa ter autonomia, independência, empoderamento. E a instituição, né, segundo a nossa legislação, é que precisa prover essas condições, né? E aí tem uma outra questão que a gente discute, que é assim, né? Mas espera aí, você está dizendo que o aluno tem igualdade de direitos. O que é que significa pensar, né, em igualdade de direitos? Se você está dizendo que todos os alunos são diferentes, né? Que a própria Constituição humana, né? Pela própria Constituição humana, nós somos seres, né? Que se diferenciamos em alguns aspectos. Então, quando a gente fala de igualdade no contexto das políticas de inclusão, né, nesse campo de pesquisa, a gente pensa, não é que a gente vai ter alunos igualados em sala de aula, mas é que a gente parte do princípio de que todos os alunos têm igual valor, né? Isso. E que todos os alunos, eles precisam ter igualdade de direitos. Agora, para isso, eu posso estar propiciando tecnologia assistiva para que ele tenha acesso ao currículo, né? Muitas vezes eu preciso ter um intérprete de Libras na minha aula para que o aluno tenha acesso, né, ao currículo e possa efetivamente estar aprendendo junto com os demais. Aí vocês imaginem. Se já é difícil, né, nas condições que as universidades estão vivenciando hoje, de corte de verbas, ter esses profissionais,
né, ter recursos materiais e humanos, né, para promover esses processos inclusivos, aí a gente vai pensar nisso no ensino remoto, né? Fica ainda mais complicado, né? Que aí, quando, como você estava falando de algumas leis e de acesso, nós estamos falando de acessibilidade, né? Não basta incluir, né, inserir esse estudante na universidade. É preciso encontrar mecanismos que garantam a permanência dele através da acessibilidade e oportunidades diferentes. Como você bem falou, através de intérpretes de Libras, de professores de língua brasileira de sinais, né, de um ledor para pessoas que tenham deficiência visual, de uma prova ou de um material que possa vir adaptado em braille ou em escrita de sinais também, né, dentre muitas outras atividades e instrumentos mesmo físicos que precisam ser adaptados a essa realidade, né? Então, quando a gente fala em inclusão na universidade, é você pensar num leque de propostas e de atividades que vão além daquilo que está no material didático que o professor recebe, nos livros que a gente lê, na base, na própria base curricular, no próprio currículo da instituição, né, do departamento. Então, é justamente nesse viés, nessa proposta que a gente pensa, né? Por isso que eu citei naquele momento a pesquisadora Jane Paiva, que é justamente na prática cotidiana que se faz, que se pensa e que se molda, né? Que se transforma esse currículo, né? Então, quando a gente não tem, por exemplo, um estudante com surdez em uma sala de aula e não há um intérprete de Libras que possa ali está veiculando a comunicação entre os pares na sala de aula, não há uma inclusão, há uma inserção de uma pessoa que ali está e que pouco tem contribuição naquele espaço, né? Por que que a gente fala em contribuição? Contribuição para ele, né? Contribuição, porque a gente diz também que a inclusão, ela não está também somente para a pessoa que tem uma determinada necessidade educacional especial, né? Está também para o outro, os ditos normais. Porque quando eu aprendo a conviver com pessoas com que têm uma deficiência, que é o meu diferente, né, eu também aprendo a ser mais humano, a ser mais compreensível, a aceitar essas diferenças, né, e a compreender melhor esse sistema de diferenças em que nós estamos cotidianamente inseridos, né? E aí é justamente injusto pensar em aula remota nesse sentido para pessoas que carecem de todo um aparato de acessibilidade tecnológica, funcional, né? Então, é justamente isso que eu penso também. E compartilho muito de sua fala, justamente nesses aspectos, né? Nós temos, por exemplo, professores surdos em determinados campos que têm uma grande dificuldade de comunicação, porque boa parte das pessoas não tem conhecimento na língua brasileira de sinais. E não vou tão longe, né, para não ser muito distante do que se propõe aqui o diálogo, mas recentemente nós tivemos o professor Eli Edson Tavares, que foi professor no campus de Paulo dos Ferros com a Covid, né, 19, e aí teve uma discussão muito grande na dificuldade de comunicação dele com as pessoas que estavam a acompanhar no hospital, né, os enfermeiros, os médicos. Então, essa acessibilidade ela vai para além dos muros da educação, né? Então, pensar dessa forma você também omitir algumas propostas, alguns diálogos que precisam ser feitos, né? Então, foi feito, eu digo muito que essa portaria 343, ela foi feita para um público normatizado, né? Um público que é considerado o normal, o ideal para quem assim a propôs. Ou seja, parte de uma concepção padronizada de desenvolvimento e aprendizagem, Isso. né? Não é É um verdade? padrão. É um Então, padrão.
Gente, se a gente parar para pensar, né, os princípios da inclusão, eles são atípicos em nossa sociedade, né? A valorização das diferenças, o reconhecimento do direito de todos à aprendizagem. Isso pode até parecer óbvio entre nós, né? Mas, na verdade, a sociedade brasileira ela não tem uma história de luta, né? Ela não tem uma história de reconhecimento. Isso é algo muito recente, né? O reconhecimento aos direitos à aprendizagem, o reconhecimento e a valorização das diferenças, né, que ainda hoje nós encontramos, inclusive nas universidades, concepções estereotipadas, né, muitas barreiras atitudinais relacionadas à pessoa com deficiência, aí é mais um ponto para a gente refletir, porque a inclusão ela não passa simplesmente por você prover 5% das vagas para acesso aos cursos de graduação. Não passa só pela lei de cotas, né? Quando a gente fala em inclusão e acessibilidade hoje, é uma discussão que passa pela reconfiguração de práticas pedagógicas, né? Passa por um compromisso ético, político, né? Que a universidade tem que assumir, né? Nos seus 3 anos de atuação, ensino, pesquisa e extensão, né? Inclusive está pensando na formação de professores nesse contexto, né? De inclusão. Eu até estava me perguntando esses dias, conversando com minha orientadora, né? Como é que forma professores nesse contexto, né? Como vai ser a atuação desses professores pós-pandemia? Então, são muitas questões que nós precisamos refletir, estar atentos, inclusive, né, se você pegar o contexto maior das políticas que estão em curso no Brasil, das tendências que estão em curso no Brasil, nós vamos nos deparar com a desvalorização do ensino, a desvalorização profissional. E aí, quando você pensa no ensino remoto, né, que não é educação à distância, né, mas que de certa forma precariza o trabalho docente. E aí você pega quantas universidades, quantas faculdades particulares que já trabalham só com plataforma, com a substituição do professor por robôs, né? Então, é outra problemática que nós precisamos estar preocupados. E com a questão da privatização da educação, que é uma outra tendência no contexto que nós estamos vivendo hoje, com o desgoverno que nós temos hoje, né? Se nós pararmos para observar, nós caminhamos em direção a essas duas tendências. E aí somos nós que precisamos lutar, né? E pensar em estratégias para que a gente possa sair dessa crise, né, desse contexto. Nada de pensar em soluções improvisadas, né, que vá nos precarizar tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem desses estudantes, né, até porque da mesma forma como nós estamos emocionalmente abalados nesse contexto de pandemia, né, de saber que amigos, familiares que já morreram por conta do Covid ou que estão doentes, nossos alunos estão passando por esses processos também. Emocionalmente, eles estão abalados, né? E daí, como é que fica? Vocês acham que eles vão ter condições de acompanhar aulas remotas? Né? Então, não é só o acesso às tecnologias, são diversas outras coisas que precisam ser debatidas. Isso. Uma fala da professora Ciclene, que aí colocou nos comentários, é que a proposta do ensino remoto tem intensificado e nos mostrado a exclusão, a existência da exclusão, né, ou da ausência de inclusão na nossa universidade, né, dentro da própria universidade. Uma das coisas que nessa fala dela me fez recordar é que alguns dos nossos estudantes não têm
computador, né? E aí o que acontece? Eu já peguei em determinadas situações estudantes que me diziam que digitavam o trabalho no celular, no notebook do celular, para poder depois passar para uma determinada impressão. Então, isso é muito complicado e muito difícil falar em ensino remoto quando os estudantes não têm, ou boa parte deles não tem, os instrumentos necessários para acompanhar esse tipo de serviço que está sendo ofertado. Né? Quando você fala em rumo, eu lembrei de um texto de Edgar Morin, que fala rumo ao abismo. E se a gente não buscar estratégias, nós vamos rumar, de fato, ao abismo. Né? E outro ponto que foi importante também para que a gente pudesse desconstruir o discurso do ensino doméstico, né? Do ensino em casa, que muito foi viabilizado, que muito foi apontado nas últimas eleições e nos últimos tempos. Né? Nós percebemos agora, boa parte dos estudantes que precisam estar em casa estudando, ou enviando as atividades para os professores, isso eu falo do ensino básico, e que os pais não têm a menor condição de acompanhar esse serviço de atendimento de educação em casa. Né? Então, é um outro ponto que foi para não legitimizar esse discurso. Né? Não trouxe mais essa legitimação. E aí, quando a gente fala dessa inclusão, quando você pensa, então, quais são as estratégias que eu vou desenvolver para que o meu estudante esteja atendido nessa real situação, nessa circunstância atual em que nós nos encontramos? Né? Eu gosto sempre de uma fala que diz que quando a inclusão, ela inicia no verbo querer. Né? Quando eu quero, eu procuro oportunidades, estratégias que possam viabilizar de fato essa inclusão, né? Mas isso eu falo numa situação em que não há o Covid, né? A Covid, perdão. Então, pensar em inclusão e quando eu falo de estudantes em situação de deficiência, né, mas também das outras situações de estudantes em situação de vulnerabilidade social, de ausências de tecnologias, de instrumentos tecnológicos, como nós vamos pensar nessas estratégias? Né? Quando eu tenho que ficar em casa para resguardar a minha saúde e do próximo, então fica praticamente incoerente, né, o que se propõe. Então é muito complicado, muito difícil. Eu penso que nós não estávamos preparados, quando você fala em emocionalmente, mas também tecnologicamente para realizar esse tipo de serviço. Exato, né? Como eu falei, algumas atividades elas dão para acontecer, né? De forma remota. Mas assim, a grande questão que se coloca é se essas atividades elas poderão substituir o currículo, né? As trocas que se estabelecem na interação e na mediação humana, né? E aí, assim, é, a inclusão, ela em última instância, a luta, a luta por combater os processos de exclusão, né? Então, são dois conceitos que estão intrinsecamente ligados, né? Por quê? Primeiro, porque eu penso a inclusão como um processo, né? E como processo, ele não tem fim. Nós estamos sempre andando na direção, estamos sempre em busca, né? Precisamos sempre estar ressignificando nossas práticas, precisamos estar sempre ressignificando os processos de ensino e aprendizagem, porque nós estamos falando aqui da inclusão educacional. Então, se você deixa passar, né, uma situação que pode trazer diversos processos excludentes, né? Então, o princípio maior da inclusão, ele já se perdeu.
né? Que é garantir uma educação de qualidade para todos. Aí eu fico pensando, se na universidade que nós lidamos com pessoas adultas, né, que a gente parte do princípio que já tem uma certa autonomia, independência, aí você vai, olha para as aulas remotas na educação básica, né? Inclusive na educação infantil. Então, assim, eu acho que nós não estamos sabendo lidar com essa situação, né? Nós, professores, os sistemas, né, educacionais, porque principalmente na educação infantil, né, que deve priorizar os campos de experiência, né? Isso. Aí como é que se dá o direito de se expressar, né? O direito de comunicar, né? O direito de aprender de forma lúdica? Como é que isso ocorre em casa? Né? Se muitas vezes os pais eles não têm como fazer essa mediação. E mesmo que faça essa mediação, ela não pode substituir, né, a mediação do professor em sala de aula. Isso mesmo. É Então, insubstituível, né? É insubstituível as ações que são realizadas, são desenvolvidas em sala de aula, né? Então, pensar de que forma, né? Eu acho que é uma pergunta um tanto utópica, né? O que a gente pode realizar nesse momento de situação em que nós não estávamos preparados tecnologicamente, não há uma acessibilidade tecnológica para todos, né? E que haja, de fato, um desenvolvimento de uma inclusão, né? De uma educação inclusiva que seja para todos, né? No ensino básico, isso tem sido muito discutido, inclusive solicitado por algumas instituições que ocorra o ensino remoto. Eu tenho acompanhado, inclusive, algumas escolas que estão já desenvolvendo a atividade remota, encaminha atividades, encaminha determinadas questões, faz um vídeo, manda para o aluno e por aí vai, né? Mas eu fico a questionar como que se desenvolvem as ações sociais, educacionais, nesse sentido, nessa perspectiva, nesse contato com os demais, né? Eu tenho um amigo que também não quer parecer muito pessimista, mas aqui é um ano perdido, né? É um ano em que, letivamente, também educacionalmente, nós estamos perdendo, né, em virtude da pandemia, que nesse momento é justo e necessário o afastamento, o recolhimento, para que cada um possa cuidar de sua saúde, né? Então, quando eu falo em meio e acesso digital, é pensar também que boa parte e alguns dos nossos estudantes só têm acesso a determinada atividade digital ou a própria internet quando chega à escola ou à universidade, né? Então, alguns momentos eu encaminho, né, algumas atividades, algumas discussões, e aí os alunos, professor, é porque eu só vejo aqui na faculdade, porque eu só tenho internet aqui, eu não tenho internet em casa. Então, como que nós vamos viabilizar isso? E aí eu lembrei essa semana de uma fala do meu ex-orientador, Antônio Luciano Pontes, que ele disse que na época em que ele estava a cursar mestrado, tudo que eles correspondia com o orientador dele era através do correio, né? Ele mandava o texto digitado lá na datilografia, depois retornava com as correções e por aí vai. Seria possível dessa forma hoje, né? Não sei. Isso é uma questão um tanto é, um tanto de retroagir, né, de aquilo que foi feito anteriormente. Mas eu também penso que os estudantes não podem ficar em saldo, né, devedor nessa situação, né? Eu
tenho visto alguns vídeos e acompanhado alguns estudantes que muitos estão ávidos, necessitados e com vontade de estar na escola, de retornar às ações, né, às ações costumeiras, porque na universidade ninguém está somente para aprender. Você tem uma vida acadêmica, mas você também tem uma vida social na universidade, né? Então, como nós, professores, podemos mediar essas ausências, né, para também cuidar desse contato, né, mais professor-estudante, e nesse momento nós precisamos ser o mais humanos possíveis, né, para poder entender essas situações delicadas de cada um e ajustando aquilo que a gente compreende a necessidade de cada estudante, né? Eu acho que nós não podemos cobrar. Acho que essa portaria, a 343, ela, como já foi dito, ela foi feita de forma excludente para um grupo pensado, né, da normalidade, que não se adequa àquela nossa realidade de ausência de inclusão. Exatamente, Vitor. E assim, até pegando uma pergunta que a Adelaide fez, eu já estava esquecendo, mas anotei aqui, eu estava olhando aqui no meu caderno e encontrei. Porque ela perguntou assim, como fica a inclusão do estudante com deficiência intelectual nesse contexto, né, de ensino remoto, né? E aí é onde está, né, o calcanhar de Aquiles, né? Porque o aluno com deficiência intelectual, por exemplo, né, ele precisa de estratégias de mediação que leve ele a mobilizar seus mecanismos cognitivos, né? E o professor tem que pensar em atividades que promovam isso. E a distância, no ensino remoto, não sei até que ponto nós, professores, conseguiríamos mobilizar as estratégias cognitivas de um estudante com deficiência intelectual. E aí, se a gente for pegar essa discussão, por exemplo, e for analisar a partir dos princípios do desenho universal para a aprendizagem, né, que é uma proposta de currículo acessível, né? É uma proposta de currículo que atende aos princípios da inclusão escolar, por exemplo, né? Então, o conceito de desenho universal, né, que já é bem propagado na legislação, inclusive na Lei Brasileira de Inclusão, né, que parte do princípio de que você não tem que ter uma adaptação específica para um sujeito específico, não, você tem que oferecer recursos, tecnologia, acessibilidade, isso passa pela acessibilidade arquitetônica, acessibilidade nas comunicações, acessibilidade na metodologia, né? Que você tenha recursos que cheguem a todos, né? Sem precisar necessariamente de adaptação. Um exemplo, eu tenho uma escada, né? Eu tenho degraus para chegar na escola, né? Se eu tivesse uma rampa, essa rampa serviria para todos, né? A rampa não iria beneficiar somente o aluno com deficiência, ele iria beneficiar, todos teriam acesso através dessa rampa, certo? Então, o desenho universal parte desse princípio. Quando você traz esse contexto de desenho universal para a aprendizagem, né, que hoje é uma proposta, como eu falei, né, de acessibilizar e de reconfigurar as práticas pedagógicas através desses princípios, né? E aí, o desenho universal para a aprendizagem, ele parte de três princípios gerais, né? O primeiro princípio, que é que o professor precisa pensar em práticas que proporcionem formas múltiplas de apresentação, né? Então, assim, o professor vai pensar em diversas formas, diversas atividades, né? E que cada aluno desenvolva, cada aluno aprenda por meio de uma atividade que seja acessível para ele. Eu tenho o mesmo conteúdo, mas eu penso em várias formas de acessar esse conteúdo.
tá? Eu penso em atividades diversificadas para acessar esse conteúdo, sem minimizar e sem simplificar esse currículo para nenhum sujeito, né? Até porque, como eu falei anteriormente, cada pessoa aprende de uma forma, né? Cada pessoa tem um canal de aprendizagem, né? Então, eu posso aprender mais lendo, você pode aprender mais ouvindo, né? Não é que eu também não aprendo ouvindo, mas existe uma forma que eu consigo aprender mais, me apropriar mais, né, daquele conhecimento. E um outro princípio do desenho universal para aprendizagem é proporcionar formas múltiplas de ação e expressão. Ou seja, que cada aluno possa agir e se expressar da forma que é possível para ele, né? Então, se eu tenho um estudante com deficiência intelectual na sala, que ele possa expressar a sua aprendizagem da forma que é possível para ele, né? Se eu tenho um aluno com deficiência visual na sala, da mesma forma que ele possa expressar, né? Da forma que é mais apropriada para ele, que atende às suas necessidades, né, de aprendizagem. E o terceiro princípio do desenho universal para a aprendizagem é que esse aluno possa ter oportunidade, que nós professores, né, propiciemos atividades em que ele consiga se engajar, se implicar na atividade, né? Porque se você, por exemplo, pegar o conceito de aprendizagem Charlot, ele vai dizer que para haver aprendizagem, né, o conteúdo precisa fazer sentido para o aluno, né? Por quê? Porque ele precisa se engajar. Se ele não se engajar, não haverá aprendizagem. Aí você pega esses três princípios do desenho universal para a aprendizagem. Aí vamos pensar nas aulas remotas, né? Como é que esse ensino remoto vai conseguir atender a esses princípios que são básicos, que são basilares para que realmente aconteça uma aprendizagem satisfatória? Isso. E levando a esse ponto, chego também a refletir para a comunidade a quem eu sou mais próximo, né, que é a comunidade de surdos. Como é que nós podemos viabilizar uma inclusão na língua brasileira de sinais, que é a língua mãe desse estudante, quando se fala em aula remota, né, nessa situação? Eu encaminho uma determinada atividade na língua brasileira de sinais. E quando em casa, boa parte dos familiares não sabem a Libras. O aluno, às vezes, ele chega na escola e ele aprende a língua brasileira de sinais na escola. Porque quando ele está em casa, ele tem os seus sinais domésticos, caseiros, em que ele aprendeu com o seu seio familiar. Né? Então, quando você chega na escola, ou até mesmo na universidade, você se depara com uma nova língua que não é do seu uso, não faz parte do seu costume, e você passa a adquirir essa nova língua, e quando você leva para casa, às vezes os familiares não compreendem bem. Então, o que eu falo é também numa questão de acessibilidade e de inclusão linguística, né? Quando o surdo ele está na universidade, ele precisa de todo um aparato, não só materiológico, né, de material, mas também um aparato funcional. Ele precisa de um intérprete, precisa de um professor de Libras que possa acompanhar também o processo de aquisição de língua desse estudante, a aprendizagem da escrita do português, né? Então, pensar também dessa forma é justificar, mais uma vez, a ineficácia do ensino remoto para essas pessoas, né? Então, no ensino básico, nós temos determinados estudantes surdos. Tem o professor de Libras, tem o professor de intérprete também. Então, acontece que se eu encaminho uma atividade para casa, né, uma atividade totalmente toda em Libras, às vezes os familiares não vão saber auxiliar esse estudante nessa atividade porque não tem domínio ou não conhece sequer a Libras.
né? Então, tem uma fala aqui, Vitor. Alguns estudiosos, a exemplo do caso Scliar, têm feito uma defesa que a surdez não é uma deficiência, mas sim uma diferença linguística. O que você pensa sobre? Olha, o Carlos Scliar é uma das principais referências, né, dessa proposta de discussão de educação de surdos, né? Em um livro recente, eu tenho até ele aqui, que ele publicou, que é sobre dialogar sobre as diferenças, ele fala justamente isso. No entanto, eu penso que é impossível a gente negar a deficiência, né? Não se pode, em nenhum momento, negar a deficiência. Mas isso é uma Porque questão de se identidade. você nega a deficiência, você pode também entender que não precisa prover os recursos de acessibilidade, né, para que essa pessoa possa participar efetivamente. Isso, né? Então, assim, você pode pensar em diferença linguística a língua, né? Mas o sujeito, ele é um sujeito que tem uma determinada diferença, mas que ele não pode negar a sua deficiência, porque é através dessa deficiência que nós vamos estar disponibilizando os recursos básicos de acessibilidade, né? Que, como já foram citados aqui. Isso. Aí pronto, nós estamos agora fazendo uma live no Instagram, né? Que, por exemplo, não é acessível, né? E que Não também chega, por exemplo, a uma pessoa surda. e que inclusive está participando aqui a professora Ana Lília, né? Pois Que ela tem se esforçado o máximo para acompanhar determinadas lives, que ela diz, olha, às vezes eu fico fazendo leitura labial para poder entender o que as pessoas estão falando, em virtude justamente dessa ausência de um intérprete de Libras, né? pois Então, é. quando você coloca, por exemplo, nós temos visto esse boom, né, essa grande quantidade de lives e de cursos formativos via Google Meet, e aí os surdos que estão nessa cultura, embora a cultura deles seja diferente da nossa, no aspecto comunicacional, uma cultura de cunho visual, a nossa oral auditiva, não, que não estão incluídos, né? Eu estou participando de alguns cursos de extensões, através do Google Meet, em que há surdos e, nesse momento, não há intérpretes para que eles possam dialogar, para que eles possam entender o que está sendo dito ali. Então, eu fico me esforçando o máximo, através da câmera, para eles, para interpretar, pelo menos, os conceitos básicos que estão sendo ditos ali, né? Então, não basta pensar em uma live, né, de uma determinada proposta para apenas um determinado grupo. Porque esse recurso que nós temos aqui, né, a live no Instagram, é um recurso visual, mas também auditivo. Então, Isso. ele é acessível para ambos grupos. Mas, no entanto, quem as promove pensa apenas em um determinado grupo. Isso, eu até fiquei refletindo hoje à tarde, né, sobre isso. E assim, o Instagram ele só dá a opção nessa transmissão ao vivo de entrar duas pessoas, porque eu estava pensando em conversar com um intérprete, né, para entrar junto com a gente. E aí eu esbarrei nessa limitação do próprio Instagram. Eu acho, Vitor, que nosso tempo está quase terminando, e eu só queria dizer a você, quando terminar, se você tentar salvar no IFGTV, porque como foi você que Salve, iniciou sim. a chamada, né? Porque não deu certo na hora que eu iniciei, aí quando a gente encerrar vai aparecer a opção aí para você salvar, porque fica salvo para quem Salve, quiser sim. ter acesso Salve, sim. depois, né? E assim, Ok. o que a gente pode esquecer é que a inclusão passa, né, por três aspectos importantes, né, que são as culturas, as políticas e as práticas. Então, sem esses três aspectos, eles precisam estar orientados por princípios inclusivos, né? E a cultura escolar ou a cultura universitária, nós podemos ir construindo aos poucos, por meio dos princípios, né, da inclusão, cada um fazendo a sua parte. Né? E também nessa militância, porque é difícil separar o pesquisador, por exemplo, da inclusão, do seu lado de militância. Né? Porque quando a É, gente se envolve com essa área, é porque algo nos move e que muitas vezes tem esse caráter de militância também. militância. Né? Então, nós precisamos pensar nesses três aspectos.
né, a criação de culturas inclusivas, de, de políticas inclusivas e práticas inclusivas, para que a gente possa efetivamente promover processos inclusivos dentro da universidade. E nós ainda estamos muito distantes, né? Sobretudo, Disneylândia, das políticas inclusivas que precisam romper com as barreiras atitudinais. Eu ainda digo muito que a inclusão não tem avançado o suficiente, tanto nas escolas do ensino básico quanto na universidade, em virtude das barreiras atitudinais. As pessoas não estão dispostas a contribuir, elas não querem, né, o verbo querer fazer para poder contribuir, não vou dizer ajudar, porque o ajudar é um termo muito da caridade. Isso não é o que nós Que é uma pensamos. barreira, e é uma barreira É, atitudinal, né? né? Então é Mas exatamente isso, né? Que a minha pesquisa do mestrado fala, né? Que a barreira atitudinal, ela é substrato das demais. Né? Então, se nós não temos acessibilidade arquitetônica, é porque quem pensou em construir o prédio, né? Não pensou antes que esse prédio, né, precisaria ser acessível, que pessoas com deficiência motora ou em situações como gravidez, né, pessoas cirurgiadas precisariam ter acesso a esse prédio, porque a acessibilidade arquitetônica não é só para pessoa com deficiência. Tem muitas situações que nós, no decorrer da nossa vida, precisamos dessa acessibilidade. Eu dei dois exemplos aqui, né? Por exemplo, quando a mulher está grávida, ela precisa ter essa acessibilidade. Quando você faz uma cirurgia, você não vai subir uma centena de degraus, por exemplo, né? Então, por que que a gente não pensa em práticas pedagógicas inclusivas? Por que que a gente não procura, não busca? Isso passa também pelas barreiras atitudinais, né, que estão isso. implicadas nesse processo. É um sistema de cultura, né? Essa virada do século XXI nos fez refletir justamente isso. Nós estamos virando também, estamos retomando ou novos conceitos, pensando através de outras políticas, de outras perspectivas, e essa virada cultural nos faz também pensar no ser mais humano e de pensar para o humano. Né? E essa virada cultural ela vai também para essa perspectiva de inclusão. Né? Você falando aí de acessibilidade física, nos faz pensar que, se a gente for ver aí alguns prédios de 20, 30 anos, não se tem sequer uma rampa de acessibilidade. Né? Mas a gente tem visto, né, nesse período, justamente agora no século XXI, já uma mudança propositiva. Né? Mas é preciso, sim, que, nesse momento, políticas públicas possam estar com bandeiras de lutas, né, para que a gente possa romper ainda com essas barreiras atitudinais. Né? É preciso ainda avançar um pouquinho nisso. Exato. Bom, então eu quero agradecer, né, a participação de todos. Eu acho que nosso tempo está quase terminando, porque a transmissão ao vivo do Instagram só dura 1 hora, né? E pela minha contagem aqui, se a gente não tiver tá quase chegando lá, falta 1 minuto ou dois, né? Agradecer a participação de todos, e dizer que esse é um tema que precisa de muitas discussões e muitas reflexões mesmo, né? Nós estamos começando a escrever a história da inclusão no Brasil, porque até pouco tempo essa página estava em branco, né? E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Enquanto processo, nós precisamos estar atentos cotidianamente, construindo esses processos inclusivos, né? E as nossas atitudes são determinantes nesse processo. Como eu me posiciono, como eu me comporto diante de um estudante com deficiência. O que é que eu espero dele? Eu acredito na potencialidade desse aluno? Acreditar, querer e dar a oportunidade que ele precisa. Né? Eu Exatamente. também penso dessa forma. Então, eu agradeço demais a oportunidade de poder dialogar, como já disse, é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você. E nesses últimos restantes de tempo, de momento aí, só quero lhe dizer mais uma vez que me sinto muito orgulhoso de ter sido seu aluno e de hoje poder compartilhar esse momento que nós estamos tendo, tá certo? Está dizendo que Verdade. só 10 segundos para acabar. Então, Quanto? faça aí sua despedida. 10 segundos. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado.